Esses sonhos são sementes colocadas por Deus. Se são sementes colocadas por Deus, é porque Ele quer que você realize. Ele sabe que você pode e que Ele está junto com você. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Aqui, juntas, nós vamos aprender a quebrar barreiras, superar limites e enxergar mais longe. Hoje, nós estamos recebendo uma convidada bem especial, a Raquel. É uma amiga que Deus presenteou nas nossas vidas. E a Raquel, ela é mãe, mulher, e ela trabalha também com o mercado financeiro. Então, eu tenho muita certeza que vai agregar muito a vocês e tenho certeza que ela vai ajudar a superar muitos limites de vocês. Raquel, seja bem-vinda. Olá, agradeço estar aqui. Para mim é uma honra estar nesse espaço aqui com vocês. Um espaço de podcast sério, que traz conteúdo de vida, que transforma a vida. É isso. E eu estou aqui para servir e poder contribuir aí com a minha história, com a minha jornada, que eu estou na jornada, todos nós ainda estamos na jornada, e a gente aprende muito com a história da vida de outras pessoas, né? E essa é a ideia do Visão de Mulher, que as mulheres que estão nos assistindo, elas consigam também enxergar e ver que é possível. Eu consigo. Se elas conseguiram, eu também consigo. Então, não só no seu lado profissional, mas também na maternidade, na parte da saúde. Então, a gente traz essas mulheres queridas que têm autoridade para falar do assunto. E foi por isso que você também foi uma das escolhidas. E é uma honra te receber aqui. Muito obrigada por você ter aceito esse convite e aceito esse projeto, porque é um projeto que nasceu do meu coração. E é isso. Eu queria saber quem é a Raquel, onde a Raquel nasceu, quem é essa mulher, essa mãe. Eu queria entender, queria que você contasse mais para as pessoas a sua história, para que a gente possa conhecer quem é a Raquel. Eu sou Raquel Mendes, sou casada com André Neri há 20 anos. Fiz 20 anos semana passada. Oh, parabéns! Casada. Sou mãe do Caleb, que tem 14 anos, e do Isaac, que tem 11 anos. Eu nasci em Santos, estado de São Paulo. E quando eu era criança, eu tinha 4 sonhos. Meu primeiro sonho é que eu queria me casar e ser mãe de meninos. Olha. O meu segundo sonho, eu queria ser professora. O meu terceiro sonho, eu queria ter uma casa com piscina. Já vou te falar por que eu queria ter uma casa com piscina. E meu quarto sonho é que eu queria ter cabelos loiros e compridos. Olha aí, ó, já. É bom assim. Gente, eu tenho novos sonhos, né? Porque eu realizei todos os sonhos. Mas é muito engraçado e levar à reflexão, você que está assistindo a gente, né? O que você desejava quando era criança? Eu consigo me lembrar que, assim, por volta de uns 9 anos de idade, eu e minha família viemos visitar um parente bem distante, parente do parente do parente, que morava aqui em Alphaville. Então, a gente saiu de Santos e era um churrasco na casa dele. E eu lembro que a gente veio e quando eu entrei num condomínio em Alphaville, eu fiquei encantada. Falei, gente, essas casas parecem as casas da novela, né? Isso aí. E aí, quando eu entrei na casa dele, eu lembro até hoje. Eu entrei, aí desci uns degrauzinhos, assim, tinha a sala, e da sala tinha uma porta de vidro que dava para uma piscina imensa. Aquela imagem ficou na minha cabeça. E eu falei assim, eu quero ter uma casa com piscina. Aí a gente voltou para casa e eu perguntei para minha mãe, mãe, por que a gente não muda para uma casa com piscina? Aí minha mãe falou assim, não, porque isso é coisa de gente rica, filho. A gente não é rico, por isso que a gente não tem casa com piscina. E aí eu falei assim, mãe, o que a gente tem que fazer para ter dinheiro para ter uma casa com piscina? Olha. Aí minha mãe falou assim, tem que trabalhar. Sim. Né? E aí eu era apaixonada por ensinar. Eu brincava de
quando eu brincava com a minha irmã e com as minhas vizinhas, cada uma tinha uma atividade, uma profissão. E eu era sempre professora. Então, a gente tinha todas as bonecas sentadas e eu dava aula para as bonecas. E eu falei, mãe, eu já sei. Eu vou ser professora e comprar uma casa com piscina. Oh, meu Deus! E aí, a minha mãe é professora de português. Ah. E eu lembro que minha mãe levantou a mão e falou assim, filha minha não será professora, porque é um sofrimento essa profissão. E aquilo grudou na minha mente. E, então, explicando um pouco dos meus sonhos, né? Eu queria casa com piscina. Por que eu queria ser mãe de menino, eu não sei. Eu não sei se você lembra, a boneca. Teve uma época que tinha aquela boneca bebezinho. Sim. Né? Então, todas as minhas amigas ganharam a bebezinha. E eu pedi o bebezinho. Eu lembro até hoje. E eu queria ser professora. E queria também ter cabelos loiros compridos, porque minhas amigas tinham Barbie. E minha mãe comprou a Suzy, que era mais barata. E a minha Suzy era ruiva. Ai, meu Deus, não era loira. E eu gostava sempre de brincar. Mas eu sempre fui uma boa negociadora. Eu sempre soube vender muito bem minhas ideias. Então, todas as vezes, eu conseguia trocar a brincadeira. E falar assim, hoje você brinca com a minha boneca, eu brinco com a sua. E eu brincava com a minha boneca loira. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque é muito importante a gente saber quais os sonhos que a gente tem. E quando você olha para trás, eu acredito, né? Eu contando essa história, talvez você que está aí me assistindo, né, esteja pensando qual era o meu sonho, né? Será que eu realizei ou não? E, enfim, eu fui crescendo e eu tinha muita vontade de trabalhar com comunicação, jornalismo ou ser professora, mas na hora da faculdade eu entendi que era melhor eu fazer uma faculdade de Direito. Então, eu fiz faculdade de Direito e, quando eu estava na metade da faculdade, eu tinha 19 anos, não estava na metade não, estava um pouquinho antes da metade da faculdade, e com 19 anos, eu fui diagnosticada com uma doença muito rara, chamada miastenia gravis. É uma doença que causa paralisia no corpo. Nossa. Ela começa paralisando o seu rosto e depois vai paralisando os outros membros. O primeiro sintoma é a pálpebra arriada. Então, você fica com a pálpebra assim, ó, arriada, e não consegue levantar. Então, parece que você está sempre com um semblante triste ou cansado. E aí, logo depois, vai paralisando o rosto, a deglutição, e vai indo para os membros. A doença afetou muito meu corpo, então eu conseguia comer só até meio-dia. Depois do meio-dia, eu não tinha mais musculatura para engolir, né? E pegou meus braços, né? Eu não tinha músculo para levantar para lavar o cabelo, né? Caramba. Assim, eu lembro que para escovar o dente eu ajudava uma mão a outra assim e abaixava, né? Eu não conseguia ensaboar. Eu tomava banho sentada. E foi um percurso muito grande para fechar o diagnóstico, até que fechou o diagnóstico e eu descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia. E, obviamente, a gente não tinha recurso para essa cirurgia. E aí eu entrei na fila para operar no Hospital do Servidor Público aqui do Estado de São Paulo, porque meus pais eram servidores públicos. E eu lembro que, dos 19 anos, foi um ano muito difícil. Eu comecei a tomar um medicamento que ia contornando a situação até eu conseguir a vaga da UTI, porque o raio do problema era ter vaga na UTI para a cirurgia. E eu entrei nessa fila. E eu lembro que, quando isso aconteceu com 19 anos, quando chegou no meu aniversário de 20 anos, eu já estava com poucos amigos, né? Eu fui descobrindo muitas coisas cedo na vida, né? Que nem todas as pessoas te acompanham, nem todo mundo está com você. Eu lembro que eu fazia faculdade de Direito, eu lembro que eu tinha vários amigos na faculdade, e conforme logo quando veio a doença, todo mundo, mas depois as pessoas não acompanham. E tinha uma menina na sala, eu lembro até o nome dela, Cristina. Ela tinha um rostinho bem cheio de espinha, ela sentava no canto, cabelo curtinho. E eu lembro que ela,
comprou um ursinho de pelúcia, assim. Ai, que bonito. Para mim, deu de presente. Então, assim, você vai descobrindo essas coisas, né? Que eu falo que é a diferença de sabedoria devida para sabedoria divina. É isso. Né? A sabedoria divina, você vem através da obediência à palavra de Deus. Sim. Agora, a sabedoria devida, você vai observando Isso aí. as coisas que estão acontecendo. E aí, quando chegou no meu aniversário de 20 anos, minha mãe fez um bolinho e tinha umas 10 pessoas na minha casa, amigos, né, para cantar parabéns. E aí, cantaram parabéns, né? Quando chegou a hora de assoprar a velhinha, eu fui assim para soprar a velhinha, né? Abaixei assim para soprar a velhinha, automaticamente. Só que eu não tinha músculo para Nossa, assoprar. Então, quando eu abaixei assim para assoprar, eu não conseguia soprar. E naquele instante, e foi um segundo de pensamento, eu perguntei para Deus, como é que eu vou estar aos 30 anos? Eu joguei um intervalo de 10 anos para que a esperança se renovasse. Sim. Porque eu não tinha nem cirurgia marcada. E aí, eu só fiz uma oração. Eu falei, Deus, muda a minha sorte. Olha. E aí, meus amigos abaixaram e assopraram a velhinha para mim. E aí, nessa década de 20 a 30 anos, eu fiz a cirurgia. Da cirurgia, era para eu ter uma melhora de 50%. Eu tive essa melhora, então eu conseguia ter uma vida normal, mas não tão normal assim. Conheci meu marido, me casei, fui para Brasília. Aos 28 anos, eu tomava muito remédio, então a minha vida era... para eu ter essa vida, uma certa qualidade de vida, era muito medicamento. Então, esses medicamentos impediam que eu engravidasse, porque eu tomava muito corticoide. Sim. Então, impede, né? Você não pode, no primeiro trimestre, tomar muito corticoide, né? Nem no final da gestação. Então, aos 28 anos, né, Deus falou ao meu coração e ao do André. O André é médico, meu marido. Não estou mandando ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, tá, gente? E aí a gente jogou os remédios fora e eu nunca mais tomei remédio. E houve, assim, uma restauração do meu organismo inteiro, que eu não tenho um sinal da miastenia. Zero. Eu não tenho nada, né? E aí chegou o meu aniversário de 30 anos. E eu nem me lembrei da oração que eu tinha feito aos 20. Aos 30 anos, eu estava em Brasília, construindo a minha casa com piscina. Olha aí, olha o sonho. Eu era professora na faculdade de Direito. Olha. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, né, um queria ser juiz, outro queria ser delegado, outro queria advogar, e eu queria ser professora. Então, eu era professora universitária, eu era professora de cursinho preparatório para concurso público, OAB, delegado, juiz, né? E eu estava grávida do Caleb, que era um menino. Na hora que chegou o parabéns, porque a gente se esquece de contar as bênçãos. Quando chegou a hora do parabéns, quando eu abaixei para soprar a velhinha, você lembrou? Deus falou no meu coração, eu mudei a sua sorte. Olha que forte. E aí eu comecei a chorar compulsivamente, só que eu estava num outro cenário. Ninguém daquela festa de 20 anos estava ali naquela festa. Então ninguém entendia. Ninguém entendia. E eu comecei a chorar compulsivamente, e eu tentando, ninguém entendendo, mas como a gente está cantando parabéns, essa mulher está chorando, e eu tentando explicar o que estava acontecendo, e o povo chorava, e enfim, né? Ali começa um novo ciclo, e eu entendo que aquele coração, né, o desejo daquela menina de 9 anos, Deus tinha realizado, independentemente da trajetória. Exatamente. Né? O poder do sonho, né? O poder do sonho. Gente, o sonho nos motiva. Isso é verdade. Nós temos que ter sonhos. Eu estava até a gente falou isso num podcast, num outro podcast que a gente gravou, e estava falando disso, de sonho e propósito. Né? Nós temos propósito, mas também temos que ter os nossos sonhos. Então, o sonho, a gente sonha para a nossa realização.
né? Ter um propósito é algo diferente, mas o sonho nos motiva, é o que dá esperança. Então, você tem que ter sonhos. Qual é o seu sonho? Como você falou, as pessoas devem estar se perguntando, qual era o meu sonho quando eu era criança? Quando era criança. É muito importante. E se você parar para observar, os sonhos se realizam. Se realiza. Se realizam, porque você sonhou, você tem que materializar aquilo. Então, você, no seu subconsciente, você vai botando aquilo ali, porque é seu sonho, é seu ideal, é seu projeto, é algo que você idealizou, é algo que você planejou, né? Eu mesmo, quando eu era mais novinha, eu sonhava acordada, eu planejava. E hoje eu vejo também que tudo que eu sonhava, eu queria estar assim, eu queria estar assado, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. E hoje a gente para e fala, caramba, tudo que eu sonhei, olha aí, está se realizando. Os sonhos são importantes. São importantes. E é bom a gente parar, refletir e olhar, porque isso renova a esperança. Isso aí. Né? Renova a esperança. Né? Eu tava ontem lendo a Bíblia com Isaac, né? E aí eu estava lendo aquela parte de Davi e Golias, e aí Davi diz, né? O Saul pergunta para ele, você tem certeza que você vai lutar com Golias? Ele falou, eu matei o urso, eu matei o leão. O mesmo Deus que estava comigo lá vai estar agora. Né? Então, é o mesmo processo. É o mesmo. É o mesmo processo. E aí, aos 30 anos, eu mudo para casa, né? Eu mudo para casa, eu tenho o Caleb, né? Eu sou professora, eu tenho meus cabelos loiros compridos. Né? E aí eu estava num curso de inteligência emocional, e teve uma atividade. Você pegava uma folha de sulfite, dobrava em 4, depois abria, tinham 4 quadradinhos, você tinha que desenhar 4 sonhos. Não. E aquela hora eu não tinha sonho. Eita. Aí eu comecei a olhar para o lado, falei, acho que eu vou colar o sonho dos outros. Deixa eu ver se eu tenho uma ideia aqui, né, do que eu faço. Aí eu olhei para um lado, um desenhava uma casa, outro desenhava viagens. Eu já tinha viajado para mais de 20 países naquela época, com o André. E um olhava filhos, outro punha casamento, outro punha uma empresa. E eu falava, gente, nesse momento, cara, eu comecei assim, chorar. Caiu lágrimas assim. E eu falo que eu brinco, né? Esses cursos de inteligência emocional tem a hora de chorar, né? Aquela não era hora de chorar, só tinha eu chorando. Só você. Só tinha eu chorando. E eu lembro que do meu lado tinha um cara que ele era lutador de jiu-jitsu, porque por causa da orelha dele, né? E ele era desse tamanho, né? E ele viu eu chorando. Aí ele, não chora não? Por que você tá chorando? É pra desenhar um sonho. Eu falei, mas eu não tenho sonho. Não tá na hora, não coloca nem música de fundo para você chorar. Né? E aí eu percebi que eu não tinha sonhos. Né? E foi um momento da minha vida aí que eu estava por volta dos 35 anos, hoje eu tenho 46. Eu estava por volta dos 35 anos e, nesse momento, eu fiz outra oração. Né? Eu falei, Deus, o que você quer da minha vida? E eu nunca imaginei que ele iria fazer uma transição de carreira. Olha. Eu nunca imaginei. E, nesse momento, a gente tinha uma estabilidade financeira, tal, mas a gente ingressou em alguns negócios, o que eu aprendi também. A gente ingressou em alguns negócios que deram um prejuízo gigantesco. Porque nós vamos prosperar na habilidade que Deus nos deu. Exatamente. Por isso que a Bíblia fala, cobiçais e nada tens. Isso. Não adianta eu olhar para você, para o negócio de reciclagem, e falar, eu vou fazer reciclagem. Isso. Não vou, porque não foi o que Deus me deu. Exatamente. Né? Então, não adianta eu olhar para o outro que tem um restaurante, né, e já está com 10 restaurantes daquela franquia, se o meu negócio não é esse. Mas isso que você está falando, Raquel, é muito importante, porque muitos espelham isso. Se com ela está dando certo, então também vou fazer. É fácil. A Raquel, ela fala sobre mercado financeiro. Raquel está indo bem. E caramba, olha, Raquel tem tanta visualização. Vou começar a falar também.
Mas qual autoridade eu tenho? Exatamente. Nenhuma. E aquilo que Deus entregou. Sim. Né? Exatamente. É você entender a sua habilidade, o que Deus preparou para você, né? Porque cada um tem. Deus já preparou a vida de cada um. Cada uma tem a sua vida para cuidar, para administrar e ser o que Ele preparou. Não adianta eu olhar para o terreno do vizinho, para a grama do vizinho, achar que a grama do vizinho está linda e a minha também vai estar. Não, porque Deus preparou aquilo para ele e não para mim. Não adianta. Se eu meter a mão nisso, quando Deus não está, é o que você falou, quando Deus não está, não vai para frente, porque não é o que Ele preparou para você. Então, você está falando que desde pequenininha você já tinha sonho, você ia ser professora. E até hoje você é. Até hoje eu sou professora. Até hoje você é. Então, você fez direito, mas você foi professora. Você poderia atuar, você poderia escolher a área que você ia atuar, mas não, você foi professora. Hoje você é o quê? Professora. Então, Deus, Ele coloca, eu tenho isso na minha cabeça, que Deus coloca no nosso coração, desde novinha, desde que a gente nasceu, já está ali, o nosso caminho já está todo preparado. E Ele fala, e Ele mostra, Ele dá sinais. Muitas das vezes eu vejo que a gente acaba errando por insistir em algo que é da nossa cabeça e não é o que Deus preparou. E quando você tem a sensibilidade, mesmo Deus falando com você e você insistindo, aí é aquilo, né? Deus permitiu que você passasse por desobediência. Então, você teve o sonho, nem todos têm. Nem todos ou têm e não lembram, porque quando a gente é criança, a gente sonha muita coisa. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E as pessoas não dão credibilidade. É criança, sonha. Eu até uma vez, eu acho que eu cheguei a compartilhar para você, eu falava para minha mãe, mãe, quando eu crescer, eu vou ganhar muito dinheiro. E eu vou pagar umas pessoas para arrumar a sua casa, para fazer. Por quê? Eu tenho mãe, pai e uma irmã. Então, minha mãe, professora também, saía para trabalhar. Meu pai trabalhava em metalúrgica e ficava eu e minha irmã. Eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de 3 anos e meio. Então, quem cuidava da casa? Era a gente. Eu, com 7 anos, eu ajudava minha irmã. Eu, com 7, minha irmã, com 10, 11 anos, a gente que cuidava de casa. A gente dava faxina, eu não fazia comida nessa idade, porque minha mãe não deixava tudo preparado. Mas, com 13 anos, eu fazia comida para o meu pai, porque minha mãe estava trabalhando. Então, assim, a gente vai criando. E os nossos sonhos também vêm muito, como você falou da casa com piscina. Os nossos sonhos vêm muito do que nós vivemos e o que a gente quer. Sim. E o que a gente quer. E eu falava para ela, mãe, eu vou comprar isso para você, eu vou comprar aquilo. E esses dias ela que me lembrou. Ela falou, minha filha, você lembra que você pequenininha, você falava que você ia trabalhar, que você ia ganhar muito dinheiro, que você ia fazer isso. Eu sempre fui muito vaidosa, que eu vou me vestir assim. Você parou para ver que tudo que você falou aconteceu? Aí eu, caramba, mãe, é verdade. Por quê? Eu também não tinha lembrado daquilo que eu falava para ela. Criança, devia ter 7, 8 anos, e eu vendo toda a situação, vendo que minha mãe, a dificuldade, final de semana, tendo que dar faxina em casa, aquela coisa toda. Ela podia estar sentada, descansando, mas não, a necessidade. Sim. E o que eu, como filha, queria? Não, mãe, eu vou trabalhar, eu vou pagar alguém para limpar para você, eu vou comprar isso para você. Ela queria alguma coisa. Então, os nossos sonhos também vêm muito disso. Né? O que a gente pode ter passado e tal, a gente idealiza e vai. Só que o que é do projeto de Deus vai se concretizar. Com certeza. O que não for, de fato, vai ficar só na cabeça da criança, né? Que desejou, que idealizou. Mas os sonhos são muito importantes. Porque ele faz você ter força. Exatamente. Faz você ter força. E como você falou, tem que ser renovado. Você teve 4 sonhos, se realizaram. E agora, qual é o meu próximo? Exatamente. E aí, existem os nossos sonhos, existem os sonhos de Deus. E aí a gente se viu numa enorme crise financeira, porque meu marido, é médico, e hoje ele sabe disso, depois de todo o aprendizado,
que o que Deus tem para ele é sempre dentro da área da saúde, como propósito. Não que ele não possa ter outros negócios Sim. em outras áreas, Sim. mas nada que tire ele Dá. da área da saúde. Que foi isso que Deus deu a ele, Sim. né? E, enfim, nós fomos investir em vários tipos de empresa e quebramos e tínhamos uma dívida gigantesca. E aí, na dívida gigantesca, o que ia ter que ser vendido para pagar a dívida gigantesca? A casa com piscina dos sonhos, né? Aí, naquele momento, eu fui parar numa palestra sobre investimento. Eu lembro até hoje que eu sentei na palestra, eu devia horrores e o homem falando sobre investimento. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho R$1 para investir. E eu lá, com uma cara de paisagem, e naquele momento eu entendi que se eu não saísse daquelas dívidas, aquilo ia virar uma bola de neve tão grande que ia consumir a gente por uma década. E ali eu entendi o que era investir e multiplicar o dinheiro. E ali, nessa época, eu era professora universitária e servidora pública do Poder Judiciário, e eu estava muito cansada. Eu não gostava de ser servidora pública, e também eu já estava cansada de tanta aula que eu dava. E eu fui assistindo várias vezes às palestras, e um dia eu falei para eles, posso ajudar vocês a dar essa palestra? Porque o conteúdo é bom, mas eles eram ruins de palestras. E eu era professora de cursinho, Sim. né, para concurso público. Então, eu estava acostumada A falar. com plateias gigantescas em véspera de concurso. E aí eu dei a palestra para eles, e aquela noite um monte de gente fechou consultoria de investimento. E aí eles me convidam, né, para fazer parte da equipe. Então, eu passo um ano lá com eles, aprendendo, né? Ali já me matriculo, faço uma especialização em finanças, investimentos no exterior, depois faço educação financeira, faço economia comportamental, vou fazendo vários tipos de especialização, né? Não, no primeiro ano fiz só uma, né? Depois fui fazendo outras. E eu gostava muito daquilo, só que eu fiz uma proposta para eles. Eu falo assim, vamos abrir uma linha educacional? Vamos ensinar as pessoas a investir, a se planejar, a entender como a mente funciona, né? Por quê? Porque é aquilo que eu fui chamada. Eu fui chamada para me comunicar, para ensinar. E aí eles disseram não. Não temos interesse. Só que, nesse momento, eles estavam me convidando para ser sócia do escritório. Por quê? Porque eu trouxe muito cliente. Sim. Né? Então, isso é uma habilidade que Deus me deu. Eu sou uma pessoa aglomeradora. Eu carrego de pessoas. Né? Eu nunca vou só, eu sempre vou carregando gente. E aí eles me disseram não, e eu entendi que não era aquilo. Porque eu queria sair do cargo público. Fazer a transição de carreira, o que não é fácil, né? Não é. Às vezes a pessoa olha assim e fala, mas eu vou jogar fora tudo que eu sei. Gente, eu era professora de direito penal, eu sou especialista em direito penal. Até hoje, quando raramente eu vejo alguma notícia criminal, o meu cérebro já ativa e eu já lembro, esse é o crime tal, provavelmente se foi assim, tem causa de aumento de pena. Por quê, né? Mas tudo na vida vai sendo somado, né? E aí eu falo, não, então, se eu não posso ensinar, eu não quero ser sócia. Não vou largar meu cargo público, minha carreira, para fazer algo que eu não quero. Nesse momento, eu digo não e começo a fazer os meus cursos. Faço meu primeiro curso na sala da minha casa, consegui vender para 6 pessoas. Olha. Era finanças para mulheres. Vendi para 6 pessoas, mas eu já queria fazer um videozinho para ficar bonitinho, para pôr no Instagram, né? E aí eu convidei minhas 4 vizinhas para colocar mais gente na sala, para ficar mais bonitinho, Sim. né? Isso a gente está falando de dezembro de 2017. Olha. Em 2018 eu já faço vários outros cursos e 2019 eu já tinha tido um crescimento muito grande. A empresa já estava criando, né, capacidade, capital de giro, lucro, tudo isso.
E aí eu entendo que está na hora de eu pedir o meu afastamento, meu desligamento do meu cargo público. Da faculdade eu já tinha saído nessa época. E aí foi em julho de 2019, eu peço para sair do serviço público, o que foi difícil, porque foi um concurso muito difícil que eu passei. Eu estudei 2 anos exclusivamente para passar nesse concurso público. Tem um excelente salário, né? Trabalha meio período, tudo isso. E aí todo mundo me chamou de doida, você vai se arrepender, na sua velhice você vai passar necessidade. Falam da estabilidade, Isso. né? Ah, servidor público tem Isso. estabilidade. Então, assim, foi praga de tudo quanto é lado que eu ouvi. até que na minha velhice eu ia me arrepender porque eu ia passar necessidade. Eita. Né? Então, aí eu peço esse afastamento, esse desligamento, que foi muito difícil. Foi uma decisão assim, que eu tive muito medo. Então, quando as pessoas estão ouvindo aqui, Sim. as pessoas acham que todas as etapas são fáceis. Não é. As etapas, elas são difíceis, Sim. elas têm insônia, elas têm choro, Sim. né? O coração sangra, não é fácil. Sim, não é. E aí, eu lembro que eu mandei um e-mail pedindo desligamento. Eu demorei 3 dias. Eu digitava e não apertava o Enter. Eu digitava e não apertava o Enter. E aí, quando eu apertei o Enter, depois de 3 dias, eu falei, gente, será que dá para ligar lá na TI e voltar? O e-mail foi errado. Né? E acredite, em agosto eu faço novamente o meu treinamento. Nessa época eu só fazia treinamentos presenciais. E naquele agosto, o meu treinamento foi gigante. Eu vendi tanto que o que eu ganhei naquele treinamento correspondia a 1 ano e meio de salário. Olha. Em um final de semana, eu ganhei o que correspondia a 1 ano e meio de salário. Olha, né? que bênção. Então, assim, você vai... Não adianta, a gente tem que pôr... Por isso que a gente tem que olhar para... eu já tive sonho, já realizou, minha vida é boa, porque se você não... Eu falo que a gente tem que pregar para nós mesmos, né? Que nem Davi. Minha alma, porque se você está abatida, confia, pois, em Deus. A gente tem, né? Eu sei que pensamentos tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal. Né? A gente tem que trazer a memória, a gente tem que falar, né? O nosso espírito tem que falar para a nossa alma. Né? Quando eu falo alma aqui, são as emoções, né? Sim. Então, a nossa razão tem a palavra de Deus, né? E é uma palavra viva, então o nosso espírito precisa falar para a nossa alma, né? Porque senão, se a gente vira uma pessoa almática, uma pessoa conduzida por emoções, e você não vai conseguir ter paz, felicidade, prosperidade, se você for conduzido por emoções. Exato. E aí eu vi aquele lucro, né? E aí eu agradeci, e aí começamos a fazer eventos, cada vez a gente crescia mais. E aí aconteceu uma coisa muito perigosa, né? Porque as pessoas vão olhando a história e vão achando que está tudo feliz, né? Tá tudo maravilha, né? Tá tudo maravilha. E aí, nesse período, eu comecei a entender que dinheiro é perigoso. Muito. Né? Você começar a ter eu não gosto de usar muito essa palavra sucesso, né? Mas você começar a ter bons resultados, né? Você tem que saber o lugar de tudo isso. Sim. E aí eu comecei a trabalhar. Era palestra, era cursos. A gente vendia. A gente não dava conta de entregar para tanta gente que a gente vendia. E aí, realmente, eu trabalhava. E aí, meu filho, Caleb, tinha 10 anos nessa época. E aí ele chegou para mim e falou, mamãe, eu quero falar com você. Eu falei, agora eu não posso, eu estou fazendo isso. Mamãe, eu quero falar com você. Agora eu não posso. Mamãe vai fazer mais esse treinamento nesse final de semana. E aí, depois, quando acabar o treinamento, eu consigo fazer aí o que você quer, tarari, tarará. Falei, tá bom. Aí, acabou o final de semana, ele veio falar comigo. Mamãe, já acabou o treinamento. Falei, já acabou, filho, mas essa semana é a semana do fechamento das vendas. Não dá para eu fazer, não dá para eu ir, tá? No próximo final de semana, ele falou, mamãe, você já falou isso para mim 3 vezes. Nossa. E aí, eu olhei para a cara dele assim, e o Caleb, ele não é chantagista, ele não é nada disso, não. Ele não faz chantagem, ele não...
Eu olhei para a cara dele e o olho dele estava cheio de lágrimas. E ele falou assim: mamãe, você ama mais a sua empresa do que a mim. Olha. Mas ele falou numa profundidade Sim. aquilo. E aí eu, não, meu filho, vem aqui, tal, né? Conversei meio com ele assim. Mas achei que, né, não era tudo isso. Aí subi, era noite, subi para o quarto para dormir, fui falar com o André. Aí o André falou: eu também quero falar com você. Então não é só o Caleb. Aí eu vi que a batata estava assando, né? E por que eu estou contando essa história? Porque é tudo muito complexo. Sim. Às vezes você está em casa e está querendo trabalhar e acha que a vida de quem trabalha é muito melhor que a sua. Mas às vezes a pessoa que trabalha extrapola. Então são todos os ambientes têm seus desafios, né? Têm os seus limites. E aí nós conversamos e naquela noite eu chorei muito e eu orei. E eu falei: Deus, você está me dando as coisas, mas eu acho que eu estou indo pelo caminho errado, né? E Deus falou para mim: fecha tudo que eu preciso falar com você. Olha. Aí, no dia seguinte, eu falo para a empresa, falo: olha, não vamos mais fazer, era meio do ano, né? Não vamos mais fazer treinamentos, né? Daqui para o final do ano, nós estávamos em julho. Demiti as pessoas e ali Deus começa a colocar pessoas na minha vida e a mensagem era o seguinte: deixei você aprender sobre finanças, investimentos, planejamento financeiro, educação financeira, economia comportamental, só que agora você precisa falar do que eu falo sobre dinheiro, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Isso. E aí eu fico em 6 meses sabáticos ali e viajei para muitos lugares, conheci muitos mentores, tive tempo com muitas pessoas, né? Pude fazer o caminho de volta, né? Pude fazer o caminho de volta, pude resgatar o coração do Caleb, Sim. o do Isaac que não falava, mas sentia, o casamento, né? E principalmente entender que Deus queria que eu falasse sobre a prosperidade dele, o que é ser próspero financeiramente, né? E aqui, para quem está ouvindo, gente, prosperidade não é ter paz, prosperidade é ter saúde. Não, prosperidade é uma vida plena em todas as áreas, Isso aí. mas principalmente financeira. Isso aí. É ter uma vida financeira onde há necessidades atendidas e sobra aí. e multiplicação. É isso aí. Né? Então, e aí o grande slogan que foi aonde, quando eu voltei para as redes sociais, que realmente eu cresci, foi que a prosperidade entra numa casa pela mulher. Olha, né? que forte. Porque a mulher sábia edifica a casa. Edifica a casa. E Exatamente. nós edificamos a parte financeira, mas isso fica para um outro podcast, Sim. tá? Que é que eu estou contando a minha história. Sim. Né? A prosperidade entra numa casa pela mulher. Né? É a mulher que é a grande estrategista. Não é o homem, é a mulher que é a grande estrategista. E a mulher, quando ela adoece emocionalmente, ela se torna estéril. Estéril financeiramente, estéril emocionalmente, e ela não traz a prosperidade para dentro de casa. Né? Então, aí eu volto. Depois de 6 meses, eu volto, e aí eu volto com um novo conteúdo, né? Volto tentando assim, entender, né? Qual era o tempo, qual era o momento das coisas. E o livro que eu queria ter escrito, né? Então, as coisas só acontecem no tempo certo. Né? No que tempo aqui, que Deus... Né? Isso aí. Que é esse aqui, da editora Flecha Books. Aqui, ó. Né? Os segredos de uma mente próspera. Eu conto a minha história e falo sobre a lei dos 4 dinheiros, né? Que prosperidade financeira é ter 4 dinheiros no seu bolso, né? E aí esse livro sai. Estava faltando a última parte, né? O dinheiro na parte estratégica,
de investimento, administração, emocional, mentalidade, mas faltava da parte espiritual. Por isso que esse livro não saía. Não sei. Né? Não estava completo. Não ainda. estava completo. Então hoje, eu procuro trabalhar de forma muito mais equilibrada. Uhum. E as pessoas falam, e aí ficou tudo mais fácil. Não, aí ficou tudo mais difícil. Mas Aí são desafios, é tudo. mais difícil, né? Porque quando eu não falava da parte espiritual, então eu não tinha batalhas espirituais. E são as batalhas, são as piores, né? Não são tinha. As batalhas que... E então, hoje eu trabalho com cursos, mentorias, treinamentos nessa área e pronta para o próximo passo aí, que Deus queira me guiar. O próximo livro que eu quero escrever já é A Prosperidade Entra numa Casa pela Mulher. Olha. Né? Já é esse, Sim. né? Colocando os 12 pontos, né? De edificação do lar. Mas, e hoje também eu procuro desenvolver atividades, eu tenho essa parte de finanças. Sim. E também caminhar junto com o André nos negócios deles, nas clínicas, né? E nesse momento também estou esperando. Aí, daqui a um ano a gente grava outro podcast para saber o que vai acontecer, né? Sim. Porque eu acredito que Deus está me movimentando em mudanças territoriais, tudo. E muito embora, é isso que eu quero dizer, muito embora a gente olha para trás e vê o cuidado que Deus teve com a menina Raquel, sim, né? A doença, né? Sim. E a doença é engraçado porque nesse período, eu namorava e ia me casar com uma pessoa. Oh. E a doença também fez esse relacionamento terminar, né? Então, a crise financeira, né, foi para me levar e mudar de exatamente. Carreira, né? Então, a crise, a doença incurável foi para me ensinar, né, um amor e um cuidado de Deus, sim, e o poder de Deus, sim, né, para me curar e para me levar para outra direção, né? Me levar para Brasília, casar com outra pessoa. A crise financeira foi para mudar. Uma coisa foi a carreira que eu escolhi, sim, outra coisa foi o que Deus quis. E nada é desperdiçado. Não. Porque nas finanças, eu uso muito do direito tributário que sim, eu aprendi, do direito sucessório, né, do direito de família, regime de bens, da formação nada de holding, né, do direito civil. Sim. Então, esse conhecimento sempre foi agregado. Sim. Então, você que está nos ouvindo, que você observe, primeiro, os seus sonhos. Exatamente. Segundo, e as crises, os momentos mais sim, difíceis que você passou, né? E você tem que ter, assim, clareza, né, Raquel, como você está falando. Começou a menina, que teve os seus 4 sonhos, né? Você não imaginava que, no meio do caminho, você iria passar por um processo da doença, você ia despertar, você ia ver quem de fato era de verdade, quem era de mentira, quem estaria ao seu lado, assim como o seu relacionamento não foi, amigos não tiveram, então você já começou a ter essa clareza, né? Deus já foi selecionando e separando para você. Então, você viveu nesse período de 20 a 30 anos o milagre de Deus na sua vida, porque Deus te transformou. Sim. Então, ele transformou a menina na adolescente, que estava ali fazendo a faculdade, na adulta, transformou aquela mulher. Né? Com 30 anos, você já tinha os seus sonhos já realizados, né? E caminhando. E, assim, Raquel, você é visionária. Você é visionária desde novinha, desde pequena, como você teve seus sonhos, você sabia o que você queria e aonde você ia chegar. Né? Independente de teve a quebra no meio do caminho, mas tudo é para edificar e para mostrar exatamente o que Deus quer para você. Né? E nem por isso você perdeu, você parou, você desanimou. Não, peraí, isso aqui não é para mim. Não, você foi lá e se reinventou. Ok, numa quebra, você descobriu, você começou hoje o que você fala.
vou falar de finanças. Na sua dor, você aprendeu e começou a ensinar outros. Então, exatamente. você teve essa sensibilidade de você olhar e, peraí, não, você poderia parar, desistir, entrar em desespero, tentar outras saídas, mas não. Naquele momento, você, peraí, eu vou pegar isso daqui, aquela velha frase, de um limão, vou fazer uma limonada. E foi o que você fez. Você é professora, você ensina, você está cumprindo o seu propósito, a sua missão de vida, né? E enxergando exatamente o que Deus estava preparando para você. Então, não teve nada que te parasse. E não vai ter. Porque você tem esse diferencial. E é isso que a gente tenta mostrar exatamente para as mulheres. Que existe, você tem uma força, como você falou da mulher. A mulher edifica um lar. O mesmo poder que a mulher tem de edificar, ela tem de destruir. Sim. Porque uma mulher, ela é bem, a casa vai bem. Um profeta falou num culto uma vez isso. Deixa um homem chegar estressado em casa. O que acontece? A mãe vai chegar e vai falar assim, deixa o papai. Daqui a pouco a gente resolve. Agora entra uma mãe, uma mulher estressada em casa. É um vendaval. A casa não tem pilar que sustente. Então, nós temos que estar bem para a gente conseguir manter. Nós somos o pilar. Não tem como, é a gente que tem. Deus deu essa habilidade para a mulher, dela fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dela ser mãe, dela ser mulher, dela ser empreendedora, empresária, ou ela ser funcionária pública, independente. Deus nos capacitou para isso. Então, nós temos esse dom de administrar um lar, administrar a nossa vida, e seja lá o que mais a gente tiver que administrar. Então, nós temos que enxergar isso na gente. Eu posso, eu sou capaz, e eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar ali, tem que ser o porto seguro. Né? Outro ponto que você também trouxe é dos seus filhos, né? do Caleb, na época. Então, assim, eu também já passei por isso. Meu filho falou, e não tem muito tempo. Tem, sei lá, 6 meses, ele falou, foi nas férias, a mãe de uma vizinha nossa estava brincando, e ele falou assim, chorando, mamãe, por que você não brinca comigo? Você trabalha muito. Eu, na hora, sentei, assim, doeu no meu coração. Eu chorava, quem me consolou foi o Átila. Ele falou assim, Francine, para, não é assim, a gente tenta e tal. Mas eu quero trazer esse ponto porque nós nos culpamos muito. A gente se culpa por trabalhar demais, a gente se culpa por trabalhar menos, a gente se culpa por... É a culpa andando. É uma culpa ambulante. Exatamente. Meu filho está ali, eu não tô conseguindo conciliar, é isso, é aquilo, eu estou trabalhando. Então, assim, nós vivemos sempre. Se eu não trabalho demais, eu tenho culpa. Se eu trabalho menos, enfim, a gente, como você falou, é uma culpa ambulante. Nós temos. Só que nós temos que também ter a clareza do momento que nós estamos. Então, esse momento que você precisou trabalhar, se dedicar, você estava vindo de uma quebra. A sua família também precisava disso. Então, você precisava colocar a sua energia naquilo. Claro que a gente tem que dosar. E foi o que você precisou. O seu filho falar, o seu marido falou, e aí você teve também a obediência de falar, peraí, de fato, está acontecendo, eu vou parar, eu vou. Só que muitas também podem estar num momento que não vai conseguir. Mas e aí, como que eu faço? É tentar conciliar. Eu não tenho como, eu estou em um momento que eu não tenho como trabalhar menos. Mas o que eu vou fazer com meu filho? Eu vou tentar ter tempo de qualidade. O pouco tempo é conversar. Filho, é um momento, porque eu entendo, Raquel, que tudo são fases. Você não tem que se matar de trabalhar a sua vida inteira. Não. Você não tem que simplesmente não fazer nada a sua vida inteira. Também não. Então, existem momentos e momentos. Isso é verdade. Então, eu estou no meu momento. Qual é o meu momento? Eu vou me capitalizar, eu estou trabalhando, eu vou fazer, eu vou, de repente, prejudicar um lado e favorecer o outro. É uma escolha. Infelizmente, naquele momento, a gente tem que fazer. Esse é o meu momento. Eu preciso me dedicar à empresa. Eu vou largar meu filho? Não estou falando isso. Mas a gente tem que enxergar. Uma vez um mentor falou isso. Hoje, eu abro mão de fazer uma palestra de 200, 300 mil para ir assistir uma apresentação do meu filho na escola.
Uma hora minha é essa, só que esse é o meu momento. Eu já deixei os meus filhos por 10 mil, por 5 mil, por R$ 1.000, porque eu precisava levar o sustento para minha casa. Então, a gente tem que ter essa clareza. Então, a culpa vem, nós sentimos culpa por tudo. Quando o meu filho, eu também passei por um momento desse de abrir mão da minha carreira. Eu trabalhava bancária, 8 anos de banco, meu filho nasceu, e aí minha mãe me ajudou. Quando ele teve 1 aninho, eu botei ele na creche, só que ele não se adaptou. Hoje eu sei o porquê. Meu filho é autista, então ele não se adaptava. A criança autista, a adaptação dela é muito mais difícil. É mais difícil. Então ele ficou 4 meses na creche e ele se tornou uma criança triste. Ele não ficava. E chegou naquele momento, eu cheguei e conversei com o Átila e eu falei, eu vou pedir demissão. Todo mundo falava para mim a mesma coisa, você é maluca, você vai largar o banco. O banco, você é bancária, aquela coisa de status, porque você trabalha 6 horas, você trabalha arrumadinha, isso e aquilo, porque é banco. Eu falei, não, nada compra. Nada compra. Eu honrei, eu segurei o máximo, porque eu, endividada, fiz muitas dívidas, herdei dívidas, né, da solteirice, e eu achava, não era justo eu passar isso para o meu casamento. Cumpri, honrei os meus compromissos, cheguei e falei para o Átila, eu vou pedir demissão. E ele, ok, é o que você decidiu, vamos lá. Não tínhamos condições de eu ficar em casa, não tinha. Não tinha. E aquilo foi uma virada de chave para mim, porque eu comecei a trabalhar com ele. Eu comecei ajudando ele numa dor que ele tinha, com a minha experiência de banco, Sim. de números, eu comecei. Então, assim, na nossa vida, o que eu estou querendo dizer com isso? E é bom para que todas as mulheres entendam isso. Há momento para tudo na nossa vida. Nós temos que entender exatamente o momento que a gente está passando. Vai ter momentos que seu filho vai ficar triste, vai ter momentos que você vai estar mais com ele. Então, é você entender. Não existe uma fórmula mágica, não existe. Não. Você vai fazer isso, não existe. Existem, sim, situações, como você falou, você conta a sua história, todo mundo acha, ai, que linda, que plena, a menina sonhou, ganhou. E aí? E o decorrer? Porque a glória todo mundo vê, mas e a prova? Com certeza. A prova é que é o difícil, e você está ali firme, e só vence quem persiste e quem passa dessa prova. Então, não foi fácil. Você chegar até onde você chegou, não foi fácil. Não foi fácil você abrir mão de uma carreira, de uma segurança, sim, como falavam, por algo. Então, não foi fácil. Mas você tinha certeza, tinha clareza, foi obediente quando você tinha que ser, que você poderia simplesmente não ser obediente e insistir em, não, eu vou manter, isso é bobeira, isso é frescura, eu preciso, eu vou me capitalizar. E o dinheiro, ele tanto abençoa quanto ele amaldiçoa. Sim. Se você não souber usar e dosar, ele vai. Como você falou da prosperidade. E é isso. Uma pessoa próspera, ela é próspera com a situação que ela tem. Independente se ela é rica, ela é milionária, ela é bilionária, ou se ela não é. Ela pode não ter recursos. E aí? Mas ela é próspera com o que ela tem. Ela é uma pessoa, a casa dela vai ser próspera, ela vai dar o melhor. Então, assim, prosperidade é isso. Que muitas pessoas só ligam a prosperidade ao dinheiro. Então, a pessoa é milionária, ela é próspera? Não, nem sempre. Nem sempre. Nem e sempre. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, e aí? Qual o próximo sonho? Isso aí. Já saiu o livro. A gente quer isso livro. Aí. Qual é o próximo sonho? Ou se eu falo chamado, mas o que pulsa eu estar aqui e ir para as redes sociais e fazer lives e gravar e fazer eventos, por mais que seja uma empresa, por mais que eu goste de ensinar, eu falo, eu não escolhi ensinar sobre prosperidade financeira. Né? Eu fui levada até lá. Sim. E várias vezes eu quis não falar sobre isso, quando eu entendi a dificuldade. Né? Mas, quando a gente vai obedecendo e caminhando, as coisas vão clareando.
Então, hoje, eu me coloco, né, como uma voz para alertar, ensinar, mostrar o caminho para o povo de Deus prosperar. Isso. Porque o dinheiro não está na mão do povo de Deus. Não tá. Então, isso é o que me motiva, me encaminha, e chega num ponto que você não aprende mais as coisas lendo o livro de outras pessoas, você não aprende mais fazendo especializações, pós-graduação, você aprende naquilo que Deus vai revelando para você. Isso. É verdade. Então, eu acho que talvez eu esteja entrando, já esteja, né? Entrando não, já estou no processo mais difícil, né? Porque ninguém fala do que não tem conhecimento, do Isso que aí. nunca viveu, né? Então, então acho que essa é a próxima. Já estou no próximo sonho, né? É ver, não é mais sobre mim. A gente começa com sonhos sobre nós, né? Isso aí. A gente tem o grupo de pessoas que jejuam, né? Que a gente ensina a jejuar. Eu falo que é engraçadíssimo que as pessoas que vão entrando no grupo, o jejum sempre é por um motivo material e para o próprio umbigo. Não, tem aqueles bonitinhos. Sim. Quero ter intimidade com Deus, quero tal. Aí vem um pedido material e para o umbigo, entendeu? Sim. Mas essa é a caminhada, né? Então, a gente começa com sonhos para nós. Você viu que o meu sonho de criança era tudo para mim, É isso aí. né? E foi mudando. Não que está errado, né? Não. Não que eu não tenha o sonho, né, de morar, passar uma temporada no exterior, né? E de outras realizações. Materiais são bem poucas, mas tem. E é importante ter. Sim. É importante ter. Mas quando você vê que você vai alcançando a maturidade, é quando o seu sonho já não é mais sobre você, é sobre o que a sua vida está à disposição de fazer. Então, é bonito, né, ver assim a jornada da criança. Você não pode, eu não posso permanecer com o mesmo sonho de criança. Não, não pode. Né? E quando eu falo não, E nem parar nele, né? e nem parar nele. Então é isso. Hoje é ver, né, ser usada nesta geração, Sim. né, como uma voz que ensine o povo a prosperar e desperte a mulher para ser aquela que traz a prosperidade financeira para dentro da sua casa. E é muito importante, como você está falando do sonho, né? Eu mesmo, assim, eu venho de uma cultura que quem venceu na vida é aquele que tem um trabalho que vai te dar estabilidade, ou seja, no funcionário público, ter uma casa e um carro. Pronto. É um sonho que criança quer. Criança quer o quê? Eu quero ter uma casa, eu quero ter, nem sempre carro, né? Mas eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, isso e aquilo. Mas eu vejo que muitas pessoas param nesse sonho. Sim. Conseguir, meu sonho era, isso me basta. E pronto. E ali parou, estacionou e ficou. Só que o estacionar e ficar, isso não é só financeiramente, é mentalmente. Não, isso é uma prisão, né? Sim. Isso é uma escravidão. Exatamente. Isso é uma prisão mental. Você parou. Aí você vê outras pessoas evoluindo mentalmente, não digo nem só em dinheiro, mas expandindo a sua mente de conhecimento. E aí você vê aquela bolha ali. Não, isso aqui para mim tá bom, isso me basta. Muitas pessoas falam assim, isso me basta. Eu tenho meu dinheirinho no final do mês, eu tenho... Tá tudo bem, se isso para você, mas, assim, é algo, como você falou, é uma prisão. Deus fez a gente para que a gente vá evoluindo cada vez mais. E é isso que Ele quer da gente. Como você acabou de falar, os seus sonhos pessoais, você realizou. E agora? Qual é o seu próximo passo? O sonho já não tem a ver com o seu pessoal, com o seu umbigo, né? Sim. Ele tem a ver com o que Deus quer e o que eu vou fazer com o próximo. Com o que é você nessa geração? Né? Exatamente. E você vai
O que você está fazendo para você agregar as pessoas? E aí, você está parada, cruzei meus braços? Não. É isso, eu vou falar, eu vou ajudar, seja lá, qual é a maior dor que a pessoa tem, vou ali, o que eu posso fazer? É servir, é estar ali, é me doando, é isso que Deus preparou para mim? Então, eis-me aqui, e eu vou fazer, eu vou falar, eu vou transbordar, porque os primeiros sonhos Deus te deu capacidade para você chegar ali e realizar. E os próximos? E o que Deus sonhou e preparou para você? E aí, você só colheu, você foi lá, você só recebeu. E na hora de dar? Cadê? Sim. E aí você não transborda. Com certeza. Isso é o que muitos fazem. Raquel, nosso podcast está chegando para a reta final. Foi uma honra receber a Raquel. A gente falou aqui sobre pontos muito importantes e que eu tenho certeza que vai mudar a história, a mente de muitas mulheres, tá? Eu quero te pedir para você compartilhar o máximo que você puder. Porque às vezes não é o seu momento, você já passou pelos seus sonhos pessoais, você já está transbordando, só que às vezes tem sua amiga, sua irmã, sua prima, sua mãe, vizinhos. Então, compartilhe o máximo que você puder. Porque esse é o intuito do Visão de Mulher, é que a gente possa alcançar e ajudar o máximo de mulheres a expandir a visão, mostrar que você pode, que não existe, tudo é um processo. Então, você pode quebrar barreiras, você pode superar limites, enxergar mais longe. Esse é o nosso intuito. A gente traz aqui pessoas que têm autoridade para falar. Traz pessoas que podem comprovar, olha, se eu estou falando, é porque é possível. Então, compartilhe o máximo que você puder, porque eu tenho certeza que a história da Raquel, ela vai atingir alguém, ela vai ver como ela superou e quebrou barreiras em diversas vezes da sua vida. Verdade. Não te parou. Você foi ali, ó, quebrei, pum, quebrei a barreira da doença, pum, quebrei a barreira da quebra. E foi superando. E é mais e mais e mais. Então, a Raquel trouxe pontos aqui que é muito bom você compartilhar. Porque sonhos são importantes, entender a nossa missão é importante, entender o seu processo, o seu momento é importante, e ver que você, daquilo ali, você vai se tornar mais, você vai transbordar mais, e você vai superando, superando, superando. Então, isso é importante para a gente. É o lema que eu falo, juntas somos mais fortes. Exatamente. Então, esse é o intuito do Visão de Mulher. Exatamente. Eu quero deixar esse momento final para você. Esse momento é seu. Você deixa um recado para essas mulheres. Você, como quer divulgar, divulga o seu livro para mais. A gente depois bota o link para elas, né, adquirirem, porque eu tenho certeza que também transforma muito, traz uma clareza. Então, esse momento é seu para você deixar essa mensagem, falar o que vier no seu coração. A vida é feita de ciclos. É bom que você, ouvindo a minha história, que você identifique em que momento você está na sua vida, em que ciclo você está, por que você está nesse momento e o que está te impedindo de avançar para um próximo ciclo. E isso fica fácil de você entender quando você vai observando quais são os sonhos que você já teve, o que você já realizou, o que você deixou de lado, o que está na hora de ser resgatado e como avançar. E acredite, a primeira coisa, os sonhos que vêm no seu coração, se não são para você se vangloriar, se não são para você provar para os outros que você virou, que você se tornou uma pessoa importante, se não é por qualquer motivo ruim, esses sonhos são sementes colocadas por Deus. Se são sementes colocadas por Deus, é porque Ele quer que você realize. Ele sabe que você pode e que Ele está junto com você. Mas você precisa se colocar em movimento. Mesmo doendo, se movimente. O sonho é uma semente
que Deus está colocando no seu coração. É isso aí. Meninas, mulheres, amigas, companheiras, esse foi mais um Visão de Mulher. Esse podcast ele é feito para você. Então, é o que eu sempre falo e é o nosso lema: juntas somos mais fortes. Então, eu espero vocês no próximo episódio e agradeço a Raquel Mendes por ter disponibilizado esse tempo e foi uma honra te receber. Obrigada. Deixa eu só mostrar o livro, Sim. se alguém quiser. Aqui é Os Segredos de uma Mente Próspera, tá? Você pode encontrá-lo na Amazon e eu vou deixar o link aqui com eles para vocês poderem adquirir. E é isso. Muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio e fiquem com Deus.